Oi, meu nome é Carol, sou Head de Growth aqui da Brands Hub e hoje eu estou recebendo a Cecília Rapace, que é consultora de negócios de moda, professora de pós-graduação da FAP, nossa parceira de negócio, e veio aqui hoje para a gente bater um papo, né, e conversar um pouquinho sobre os desafios aí dos negócios de moda. Tudo bem, Cecília? Seja Tudo bem-vinda. bem, Carol? Que prazer estar aqui. Eu admiro o trabalho da Brands Hub há muitos anos. Que bom ver a evolução e estar aqui para a gente papear mais um pouquinho hoje, né? Ah, legal. Muito feliz em te receber. Fazia um tempinho, né, que a gente não se É, via pessoalmente, mas estamos sempre em contato aí, verdade. conversando sobre os projetos e sobre as ideias, né, que temos muitas Muitas ideias ideias. para revolucionar esse mercado de moda. Sim. Bom, fiz uma listinha aqui de algumas perguntas. Antes de qualquer coisa, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, né, porque eu falei brevemente aqui da trajetória profissional da Cecília, mas tem muito mais por baixo dos panos aí, tem uma bagagem muito extensa, né, no mercado de moda, com grandes nomes, grandes indústrias, grandes marcas. Queria que tu te apresentasse um pouquinho mais a fundo para a nossa audiência, para as marcas de moda que estão nos assistindo aqui, que inclusive podem e devem contratar a Cecília, né? Uma baita ajuda aí para quem quer construir uma estratégia de sucesso nesse mercado. Legal. Bom, eu não me apresentava assim. Aí, o ano passado, eu fiz uma palestra no Congresso da ABIT, em Salvador. E quando eu estava no palco, fui me apresentar, me lembrei, meu Deus, eu nasci na cidade que é a Princesa Tecelã. Eu nasci em Americana. Então eu nem me lembro desse meu histórico, mas eu nasci ouvindo barulho de tear de fábrica. Talvez começou ali a minha história com moda, né? Minha mãe comprava tecido, ia na costureira e tal. E aí eu fiz faculdade de moda, comecei muito cedo. Vim morar em São Paulo e comecei a trabalhar em marcas. Então, assim, foram 23 anos de mundo corporativo, onde eu passei por grandes marcas como Aramis, VR, Vila Romana, Ralph Lauren, Lamartina. Por último, tive um papel ali no grupo Restock, que hoje chama Veste, à frente de marcas como Dudalina, Lelis, John John, Bobô, Individual. Então, foi uma trajetória grande que eu tenho muito orgulho e muito bom relacionamento com todas essas empresas, sempre à frente do canal B2B. Então, acabei me especializando no canal B2B, né? Multimarcas é a minha expertise, o meu grande networking de 23 anos de corporativo. E aí eu abri minha consultoria em 2023, atuando aí tanto apoiando marcas na expansão de canal B2B, quanto abrindo novos canais de vendas, estruturando inside sales, estratégia de negócio, planejamento estratégico de marcas. Várias frentes, também eventos de moda, que é um tópico que a gente pode falar um pouquinho depois, né? Os eventos de moda, até principalmente B2B, foram diminuindo e a gente está reformulando, né? Tem alguns projetos de reformular, levando executivos para eventos como o NRF em Nova York, né? Eu estive lá nos 2 últimos anos. E, paralelo a isso, eu continuo sendo professora, que é a parte que eu adoro, adoro dar aula, adoro o contato com alunos. Dou aula desde 2015, atualmente na FAAP, na pós-graduação, nos 2 cursos de Fashion Business da FAAP, curso da Nativosa e o curso regular da FAAP. Então, é uma trajetória aí que me traz um networking grande com marcas, com varejistas, com fornecedores de solução, e eu hoje atuo tentando contribuir para a evolução do nosso mercado, né? Considero a minha missão ajudar o mercado a se profissionalizar e crescer cada vez mais. Perfeito. Tu falou uma palavra que a gente fala bastante nas nossas conversas, que é a questão da profissionalização, né? Eu acredito que a gente ainda enfrenta alguns desafios nessa frente. O mercado de moda, a gente vinha até falando antes de começar a gravar, de como ele é peculiar, né, em comparação com outros mercados. Quando a gente olha para fora do Brasil, por exemplo, a gente tem mercados que são mais centralizados, então grandes magazines, grandes redes, né, dominam essas operações de moda, e ao mesmo tempo isso faz com que tenham um processo tanto de desenvolvimento de produto, de coleção, quanto de compra, né? Essas magazines às vezes têm muitas marcas próprias, inclusive, então tem uma expertise grande no segmento, mas tem players muito fortes à frente dessas posições estratégicas, né? Seja de planejamento de compra, de gestão de estoque. Então, é um processo mais organizado, né? E mais orientado por dados do que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente também vinha falando que temos praticamente 90% dos municípios com menos de 5 mil habitantes, então uma 50, né? capilaridade 50 mil habitantes.
50 mil, 50, desculpa. 50 mil habitantes. 90% dos municípios com menos de 50 mil habitantes. que é muito Exatamente. pequeno, né? Cidades pequenas, né? Em um mapa aí geográfico Né? enorme. A nossa Europa, né? A nossa Europa, né? Que é o Enorme. Brasil. E então o desafio realmente é muito grande. E eu queria entender um pouquinho do teu papel nessas consultorias e nesses negócios onde tu atua hoje, nessa direção, né? Como tu enxerga esse desafio da profissionalização, quais são as iniciativas que tu vem tomando junto aos teus clientes, enfim, o que tu vem advogando a favor, né, nessa frente de profissionalização do mercado de moda. Carol, eu acho legal a gente começar relembrando que o mercado de moda, primeiro que ele é um setor muito importante na economia, né, para a economia do país. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem todos os ciclos produtivos, né, fazendo parte da cadeia de moda. A gente tem desde a produção do algodão, beneficiamento, confecção e um varejo muito forte. Então, a moda é muito importante para cá. E ela é muitas vezes a porta de entrada do empreendedorismo. Ainda hoje. Então, primeiro, quando a gente pode pensar em primeiro emprego, geralmente, quem nunca começou trabalhando em loja no primeiro emprego? Eu, quando tinha 15 Eu anos, comecei a trabalhar no final de semana numa loja no shopping. Eu também, com 16. E olha que meu pai tinha hotel, né? Mas eu falei, não quero trabalhar no hotel, eu quero ir para uma loja vender camisa masculina. Eu já comecei no masculino. E então, é o primeiro emprego. E quem quer empreender, quem também... Quantos casos você não conhece da pessoa que veio aqui na José Paulino, comprou e voltou a vender na cidade? Então, o mercado de moda ele é menos profissionalizado culturalmente. Porque você fazia dinheiro, e faz ainda, um pouco menos agora, mas você faz dinheiro com pouco. Vou lá, compro bijuteria. Eu, na faculdade, comprava bijuteria na 25 e vendia na faculdade. Então, o empreendedorismo começa aí, mercado de moda tem isso muito latente. E aí, esse lojista que foi evoluindo, eu tenho muitos lojistas que viraram amigos, que estão com loja há 40 anos, que muitos começaram como sacoleiros. Né? E foram evoluindo, e o negócio se construiu começando dessa forma, mas ficou muito sólido. Né? Então, é natural que não se profissionalizou, que foi feito assim durante muito tempo. E falando especialmente do atacado, do B2B, tem muita coisa para evoluir ainda, né? E eu considero isso como a minha missão pessoal. Hoje, dentro da consultoria, eu me descobri como consultora, nunca fui consultora, nunca planejei, mas eu descobri que eu conseguindo ajudar muitas empresas ao mesmo tempo, e eu sou uma pessoa multitarefas, adoro, a gente mulher workaholic, que você também é, que eu sei, a gente gosta e consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu hoje consigo atender 4, 5, às vezes 6 marcas ao mesmo tempo, ajudando na estratégia, vamos para cá, vamos evoluir assim, porque tem muito a ser feito. E aí, para mim, o grande ponto que precisa evoluir é que o sell-in precisa pensar no sell-out. A relação B2B foi muito... Eu preciso vender... Exploratória, vendi. quase, né? Exploratória. A gente precisa entender a ponta, porque sempre foi muito fácil, sempre se vendeu muito. Particularmente, eu acho que o ano passado, do final do ano passado para cá, eu tenho visto, sentido em todos os segmentos que eu atendo marcas do Brás e atendo marcas de luxo, uma retração muito forte no lojista multimarcas. Eles estão sentindo absurdamente a retração. Por quê? Porque entrou plataformas asiáticas, que é concorrente de todo mundo. Então, o concorrente não tem mais fronteira. E isso deixou muito mais latente a questão deles não estarem profissionalizados. Eles não estão digitalizados para vender o varejo deles. O cliente deles está comprando em outras frentes. Então, agora as marcas estão percebendo que ou eu ajudo esse ponto de venda a evoluir, ou eu vou perder o meu canal de venda. Então, a grande dor hoje das marcas de atacado é como é que eu ajudo o meu lojista a vender mais e ele se tornar competitivo, porque não está fluindo. A saúde dele é a saúde do meu negócio também, né? Isso realmente acho que o maior desafio hoje. A gente acompanha, né? Eu também venho de outras frentes da moda, em outras experiências, mas sempre essa busca incessante por metas, e precisamos bater metas, e aí a marca vai lá e empurra no lojista muitas vezes um produto que ele não precisa, ou que não é o perfil da loja dele, e quando esse produto acaba parado no estoque, ele vira um custo que muitas vezes o lojista não consegue contornar ao longo do tempo.
né? E um lojista que não tem saúde financeira, ele acaba deixando de ser um cliente. Ele É, se torna inadimplente, ele compra menos, né? A saúde do multimarca certamente é algo que reflete diretamente na saúde de quem está por trás de uma marca ou por quem está por trás de uma indústria produzindo, é, né, coleções. Então, tô 100% alinhada contigo nessa frente. Eu acho que essa é uma consciência, né, que o mercado tá no forceps, selim tendo para o que assumir. sellout. Exatamente. A gente falou um pouquinho aqui, tu falou um pouquinho dessa relação marca, logística, indústria. Tu tens uma trajetória muito longa trabalhando com grandes grupos e, como tu falou agora, também atende o pequeno, este pequeno fabricante ou essa marca de moda que, enfim, tem operações mais tímidas. Quando tu olha hoje para esse ecossistema todo, tem desafios pontuais que tu enxerga assim, que são de fato dores muito específicas do mercado de moda? Se a gente tivesse que escolher hoje por onde começar essa profissionalização, quais são as iniciativas que tu entende que hoje são mais urgentes para que quem atua na moda, principalmente no B2B, que é o que a gente está conversando sobre aqui hoje, possa se profissionalizar? Olha, no atacado, no B2B, que é onde eu atuo, vai, 90% do meu tempo, eu até fiz um post no LinkedIn recentemente dizendo assim, eu tenho sempre muita vaga em aberto, olha que interessante, né? E dificuldade de contratar, porque para as posições de liderança, que é onde geralmente eu atuo apoiando o cliente na contratação ou na reestruturação da equipe, né? Mentoria com a equipe, a gente não fica só trocando equipe, mas a gente quer também aproveitar os talentos e fazer um upskilling ali, né? Um reskilling. A maior dificuldade que a gente encontra é na visão analítica, né, a visão estratégica e analítica. A gente tem pouco profissional que que saiba trabalhar com dados e analisar dados. Então a gente tem muito profissional de venda que é o vendedor nato, aquele que tem talento e vai entrar num showroom e vender, mas eu preciso de líderes que saibam analisar dados de forma mais simplificada que seja. E eu me assusto bastante porque eu ainda chego em marcas grandes, marcas com muita expressão e não tem dados. Né? E a gente começa a montar o story, começa a montar um dashboard. Quanto é que você vendeu, os principais KPIs comparado ao last year, quanto cada cliente, qual é a tua curva ABC de cliente. A maior parte das empresas, acredite se quiser, não tem esses dados em mãos. Ou seja, não conhece onde está de fato as suas dores. Então, talvez se fosse para escolher, que são vários desafios, né? Você me pediu para escolher um, talvez eu escolha ter essa capacitação já analítica mesmo, esse olhar analítico. E aí, para você analisar, obviamente, você precisa estar digitalizado. Né? Aí a gente vai chegar no Precisa ter ponto. Você ferramentas precisa ter que ferramenta. controlem esse fluxo de dados e te gerem insumo necessário para que essas análises possam ser feitas, né? Exatamente. Você precisa muito das duas coisas, né? Porque eu também encontro casos de o cliente ter ferramentas e a pessoa, mesmo com a ferramenta, não sabe analisar o dado. Então, você precisa ter, né, o skill analítico, principalmente da liderança de vendas, e ter ferramentas as mais básicas possíveis. Você não precisa ter o CRM de última geração, você pode fazer isso no Excel. Se você tiver a visão analítica, conseguir extrair daquele dado um mínimo de caminho possível, o diagnóstico e as ações fluem sem dúvida mais fácil, né? Cecília, tu sabe que esses dias eu tive uma conversa com um representante de uma marca masculina bem expressiva aqui no país. E eu conheci ele também, assim, por networking de negócios, né? Não é uma marca que trabalha aqui com a Brands Hub ainda, mas a minha intenção era entrevistar ele para entender quais dores ele, como representante, tinha, porque a gente acabou de lançar o nosso módulo de representantes e ainda é uma tecnologia bem embrionária, a gente precisa evoluir muito nos recursos que ela oferece, mas eu precisava ter uma visão de usabilidade com base em alguém, né, que já tem esse track record aí na indústria da moda, trabalhando com grandes marcas que trabalham, ele não é somente esta que ele representa, ele tem uma carteira, né, de marcas que ele atende, mas que são marcas que eu sei, né, que nos bastidores não são tão digitalizadas. Então eu queria entender quais eram as dores que ele tinha. E a gente conversou umas 2 horas, assim, foi muito, muito bacana o papo com ele.
E ele me mostrou, ele disse, Carol, neste exato momento eu acabei de receber um pedido aqui de um cliente meu. Ele tava machucado, tinha quebrado a perna e tal, tava parado uns dias e não tava visitando. E aí o cliente mandou para ele por WhatsApp o pedido. O pedido era uma anotação, assim, que nem a minha, num caderno. Várias fotos, não era uma, né? Eram 12 páginas, porque era um pedido grande. Então eram 12 fotos das referências dos produtos, dos tamanhos, de quantas unidades ele queria de cada tamanho. E ele disse, é assim hoje que meu cliente faz pedido, né? Porque algumas das marcas que eu trabalho têm ferramentas onde eu lanço o pedido, mas nenhuma delas tem uma ferramenta onde o meu cliente, o lojista, possa, né, fazer o pedido sozinho. Nenhuma delas. Isso eu acredito que quando a gente pensa hoje numa, né, milhões de faturamento, né, às vezes um representante que concentra um volume grande de vendas, será que ele está focado no papel que ele realmente precisaria estar focado, que é de fazer uma venda consultiva, ajudar esse lojista a escolher os melhores produtos para a loja dele, olhar o histórico dele. Como é que ele vai olhar o histórico? Se é ele mesmo que vai lá e, né, transfere a informação de um caderno para um sistema, né? Um sistema que não traz para ele nenhuma inteligência assim espontânea, né? Do tipo, espia aqui o que ele comprou na coleção passada para ter uma referência, ou espia aqui o ticket médio dele nos últimos 3 anos para entender como é que, né, tá a saúde financeira dessa loja. E fora isso, enfim, ele trouxe uma série, aquela feature que eu te comentei de baixar o pack das imagens do pedido, então as fotos dos produtos, as fotos do lookbook referente aos produtos que o lojista está comprando. Ele também falou para mim, nossa, Carol, isso é um drama, porque muitas vezes esse lojista hoje ele tem a sua loja online, ele já tem os grupos de WhatsApp com os seus clientes, então ele está comprando hoje, ele já quer ter a imagem do produto para poder começar a vender. Ele precisa criar conteúdo. Né? Tu comentou sobre essas plataformas digitais que são concorrentes hoje, né? Então, alguns lojistas já estão se enxergando que eles precisam estar à frente, que eles precisam estar mostrando para o cliente que vai chegar na loja antes, que eles precisam fazer uma pré-venda. Às vezes já vão receber essa mercadoria, esse estoque já está reservado, já está vendido. Então, enfim, foi uma série de ideias que ele me deu, que na verdade são dores que ele tem no dia a dia, trabalhando com marcas grandes, que por algum motivo que eu queria entender ainda qual é, eu acho que muitas vezes é uma gestão talvez mais engessada, né? Quando tu trabalhou em grandes grupos, então talvez tu pode falar um pouquinho sobre esse aspecto. Talvez as camadas de decisão são muitas, né? E precisa entrar em consenso com muitos times e muitas áreas para que alguma ferramenta, alguma metodologia seja adotada. Cecília, o que tu acha que impede essa evolução de acontecer? Porque ferramenta existe, a Brands Hub não é a única, inclusive, né? Se a gente for pensar na própria planilha, tem sisteminhas e aplicativos que te ajudam a criar planilhas maravilhosas e cruzar dados de planilhas, por exemplo, né? Se o problema fosse, é muito complicado adotar uma ferramenta robusta assim, né? Mas não usar nenhuma ferramenta é complicado. Eu me surpreendo, como eu te falei, que às vezes eu chego para fazer alguma conversa, né, algum orçamento para alguma marca, e cheguei outro dia numa marca muito grande, multinacional, e levei um grande susto ao descobrir que ela não tinha, né, uma ferramenta de vendas do atacado, uma marca muito grande. E isso acontece nas pequenas, em todas, né? Da pandemia para cá, é inegável que isso já... Por exemplo, na pandemia, eu estava ali como head comercial do Grupo Restock, um grupo muito grande, que tem, né, na época, 6 marcas, todas com venda no atacado, Dudalina, né, uma carteira muito grande. A gente já estava migrando para uma ferramenta, a gente tinha um força de vendas, estava migrando para um e-commerce B2B. Então, a gente pegou e ali a gente sentiu que foi o momento certo, a gente já está entrando, e muitas marcas começaram depois dali. Mas a gente olha que a gente está em 2025, já passaram, né, 5 anos, e ainda tem marca que deixou isso para depois. É inacreditável. Só que eu também gosto de puxar esse olhar, que aquela frase bonita de pôr na parede, mas que pouco se executa na prática, que é o cliente no centro do negócio. Quando a marca e a empresa tem, de fato, o cliente no centro do negócio, e aí, nesse caso, quando a gente está falando de B2B, o cliente é o lojista, né? E aí, por consequência, você vai ter o cliente final, que também é cliente da marca. Mas quando você está olhando para aquele lojista,
Muitas marcas não têm, de fato, um negócio centrado no cliente. Ele é centrado em vender o que eu preciso vender, fazer o que eu preciso fazer, faturar o que eu preciso para o meu negócio parar de pé. Talvez essa seja a diferença das plataformas da cultura asiática. Por que, que a cultura asiática ela está dominando o mundo? A gente pode falar o que for, mas eles têm, de fato, eles são centrados no cliente. Porque a usabilidade, quando você vai comprar na Shein, na Shopee, no AliExpress, o cliente não quer vermelho. Por que, que você vai enfiar a goela abaixo o vermelho? Não, eu quero entender o que ele quer e eu vou botar aqui só o que ele quer. Eu quero colocar a usabilidade que ele quer, o botão do jeito que ele quer. Se você conversa, né? E eu tenho alguns amigos que trabalharam aqui no Brasil dentro dessas plataformas, elas são muito centradas no cliente. Eles podem ter todos os problemas do mundo, mas que são centrados no cliente, eles são. Então, quando a gente traz isso para compra B2B, a experiência da compra, de que forma o cliente quer comprar? De que forma ele prefere? E isso não significa que ele não pode, ele está acostumado a comprar presencialmente, ele tem que evoluir também. Mas eu tinha, nessa minha última cadeira, a gente tinha implantado canais de vendas para atender a forma como o cliente quer comprar. Então, masculino, o cliente às vezes prefere comprar com o representante comercial dele, que está acostumado, que já foi na loja dele, que já conhece o perfil dos clientes e tal. Ele confia naquele profissional. Ele tem que ser valorizado, né? Tem o seu valor, o representante comercial. Tem cliente que já entendeu depois da pandemia e já pegou o jeito de comprar sozinho. Então, uma coisa não vai excluir a outra, você tem que dar as possibilidades. O cliente que quer comprar sozinho, ele pode comprar sozinho, ele pode comprar via representante, ele pode comprar de forma assistida direto da empresa, e aí entra o Inside Sales, que a gente começou a implantar em algumas empresas, que tem tido um resultado muito bom, porque nem é o representante, nem ele comprando sozinho. Eu quero ter ajuda de alguém que é da empresa, né? Ou eu quero comprar pelo WhatsApp. O WhatsApp no Brasil é o WhatsApp. Posso te mandar por aqui? Às vezes o cliente fala, mas tem a plataforma. Não, eu quero te mandar por aqui. Então, é você, às vezes, enxergar que você tem que dar as opções para o cliente comprar da forma que ele prefere comprar, né? É ele que decide. E aí você vai entender. Eu atendo marcas masculinas que funcionam, de fato, mais via representante. O feminino, talvez elas já estejam mais adaptadas a comprar online. O mercado esportivo, que eu também tenho clientes de mercado esportivo, ele já está mais adaptado ao online, principalmente por conta de grandes marcas. Nike, Adidas já estão digitalizadas. Marcas internacionais que dominam esse mercado Elas já têm estão há mais tempo. Então, sistema o mais lojista do profissionalizado. esportivo já está acostumado a comprar sem mostruário digital há mais tempo. Então, você vai entendendo as nuances, mas o centro é o É o cliente. cliente. De que forma é que ele prefere, que ele se sente melhor comprando. Perfeito. A Brands Hub tem muito desse mindset também. Eu acho que boa parte do que a gente vem desenvolvendo, como eu te comentei, a ideia de ser um commerce B2B, uma plataforma B2B que integra todo mundo no mesmo ambiente, lojista, representante e quem faz gestão. E o Inside Sales também, né? Equipe de vendas interna. Nossa proposta de valor vai muito nesse olhar mais flexível de entender que vão existir variáveis nas operações, vão existir formas diferentes de fazer a mesma coisa. Como tu mesma mencionou, tem o cliente que gosta de vir a São Paulo no showroom, gosta de sentar e ser paparicado e tomar um espumante, e vai passar uma tarde inteira conversando e tem o relacionamento de anos com aquele showroom de onde ele compra. Tem o lojista que gosta de fazer isso de vez em quando. Então ele vai vir uma vez por ano, mas ele não vai vir em todos os lançamentos. Tem a filha, às vezes, da dona da loja, que já é muito mais digitalizada, que já nasceu em uma geração que já repele um pouco esse papel do representante, ele quer me empurrar umas coisas que eu não quero comprar, então não quero essa assistência, quero ter autonomia, que já gosta da experiência, né, da compra mais autônoma do digital. E o que a gente tentou reproduzir no digital é justamente essa experiência mais imersiva de showroom, de tu conseguir enxergar uma interface que se eu como lojista estou comprando, eu me sinto num B2C, eu tenho os mesmos caminhos, os mesmos comandos, é fácil montar uma grade. Se eu chego no carrinho e eu comprei demais e eu quero editar e reduzir a quantidade de um item, eu mexo lá no carrinho, não preciso voltar na página do produto.
Tem vídeo, tem fotos grandes na tela, né? E essa mesma experiência que eu tenho aqui, se eu sou o representante, eu consigo baixar esse material em PDF com a listagem dos produtos e mandar para o meu cliente no WhatsApp, para ele ver a seleção de produtos que eu estou sugerindo para ele. Se ele quiser entrar e mexer na seleção de produtos que eu fiz, ele vai lá e edita. Então é muito híbrida a experiência. É de realmente todo mundo que está fazendo parte do processo, seja a equipe da própria marca, seja o time comercial interno ou externo, ou o lojista lá fora, eles estão conectados no mesmo canal. Eles têm acesso em diferentes portas ao mesmo ambiente. Né? Então, a nossa proposta de valor vai muito de encontro a isso que tu está trazendo, que é de focar no que é importante para o cliente e também, eu acho que de certa forma, apesar da gente reconhecer muito o papel do representante, a gente precisa ser muito transparente no sentido de que o mercado está ficando com margens cada vez menores. E que o representante acaba sendo um custo, e muitos deles são um custo, são um investimento, né? Porque são, de fato, profissionais excelentes que abrem mercado, que constroem relacionamento e que ajudam a proteger também os seus clientes nesse processo de compra, fazem uma venda consultiva inteligente, mas a gente tem o representante tirador de pedido, que ao longo do tempo ele acaba sendo um custo hoje, né? Se a gente for analisar percentuais de comissão, toda a questão da relação profissional, que é uma relação delicada, tem algumas arestas, né? Ao longo do tempo, a gente acredita que a marca deve se aproximar cada vez mais do lojista. Ela precisa ter esse lojista no portfólio de clientes dela e não somente na carteira de um representante, certo? Perfeito o que você colocou. Meu último artigo na Mercado e Consumo desse mês de setembro, é só acessar o portal da Mercado e Consumo, eu falo exatamente desse tema, eu falo da desintermediação no mercado de moda. Como a gente está vivendo um momento de margens cada vez mais apertadas para todo mundo, o fenômeno que vem acontecendo em todas as etapas da cadeia, estão buscando diminuir intermediários. Então, desde o lojista querendo comprar direto da marca sem um intermediário do representante. E o custo do representante, né? Ele tem um custo ali, ele tem o custo da comissão, do mostruário, etc. Ele tem um impacto no preço, né? O cálculo do preço do produto está embutindo tudo aquilo. Então, o lojista está querendo comprar direto da marca, a marca está querendo comprar direto, às vezes, o lojista está querendo comprar direto de um fabricante atravessando a marca. E isso é uma coisa que tem acontecido muito. A gente está vendo isso muito, tem outros mercados que a gente vê, mercado do Brás, do Bom Retiro, assim. O lojista está entendendo, assim, por que eu vou comprar com aquela marca tal se eu posso fazer com a minha marca e vou direto no fornecedor? O produto é um commodity, vou pôr a minha etiqueta, está crescendo um fenômeno de marca própria exatamente por isso, o lojista querendo tirar um intermediário. E também está acontecendo do consumidor querer comprar direto do fabricante. E a gente vê, né, últimos casos que a gente viu no TikTok, os fornecedores chineses, eu faço a bolsa da Chanel, você pode comprar direto. Tá cheio de tutorial no Instagram falando como comprar direto da China, importar direto da China. Tem cursos online para você importar direto. Então, nesse momento onde todo mundo está querendo diminuir intermediário, quero descobrir quem é o fornecedor de tal, que eu vou comprar direto lá. O que isso significa? Para você, de fato, aceitar um intermediário, ele tem que ter muito valor, ele tem que agregar um valor. Né? O que o representante comercial está agregando nesta relação? Só tirar o pedido, o cliente agora pode tirar sozinho. Ele tem que realmente, né? Eu acredito muito no representante comercial, foi a minha vida inteira a fazer a gestão, mas o futuro do representante da representação comercial qual é o valor que você está entregando para a marca, por que a marca precisa de você, por que o lojista precisa de você intermediando isso. Você tem que agregar um valor ali. Eu falo exatamente disso. E eu queria dar um exemplo só para... Às vezes a gente fala algumas coisas, pode parecer muito teoria, né? Só para fazer um download, eu gosto de coisa de professora, né? Eu gosto de dar exemplo fora do nosso mercado. Eu, como usuária, eu sou iFood total heavy user. Não estou fazendo propaganda para o iFood, não sou influenciadora do iFood. Eu descobri, e eu não sou uma pessoa com hábitos de compra digital. Eu comecei, é tão prático que eu prefiro, eu estou fazendo supermercado pelo iFood, eu estou fazendo farmácia pelo iFood.
Eu não posso entrar no negócio da farmácia? Posso. Eu não posso entrar no supermercado? Posso. Tem supermercado do meu bairro que eu posso chamar pelo WhatsApp, eu prefiro pelo iFood. Por quê? O pagamento já está ali, eu vou apertar um botão, eu não quero preencher cadastro nenhum. Então, quando a gente fala que é sobre a forma que o consumidor prefere, não é para a gente ir lá e pensar na lua, não, eu prefiro apertar um botão. Eu prefiro comprar na Amazon do que no Mercado Livre. Eu me adapto melhor àquela tecnologia, à usabilidade. Então, assim, tem coisas absurdas que eu estou comprando pelo iFood. Eu mesmo, quando eu estou comprando, eu falo, meu Deus, quando eu precisar de um presente de festinha infantil no sábado, que todo sábado tem festinha, né? Da agenda do meu filho. Se tiver uma lojinha ali do bairro, eu vou comprar pelo iFood. Então, é sobre isso. Onde eu preciso estar com a minha marca para eu pegar aquele consumidor que prefere aquele corredor comercial. O meu corredor comercial é o iFood e a Amazon, por exemplo. Então, é ali que a marca que eu sou consumidor-alvo deveria estar. E tu trouxe um ponto importante agora, né, que é a questão do marketplace, porque o iFood é um grande marketplace, né, que começou com a comida e foi migrando para outros segmentos. A Amazon começou como um e-commerce, mas se tornou um grande marketplace também, porque hoje tu tá comprando dentro da Amazon, mas de vários Exatamente. revendedores, né? São empresas que disruptaram o mercado É. em seus segmentos. São empresas que operaram a Amazon por mais de 10 anos com prejuízo, né? Porque para mudar um comportamento de mercado, muitas vezes, tu precisa educar esse consumidor, né? Tu precisa dar o tempo de aprendizado, existe uma curva de aprendizado para adoção de novas tecnologias, e esse é um pouco do desafio que a gente tem com o nosso E a marketplace gente não também. sabe de onde veio. Eu não sei quando foi que eu comecei a comprar pela Amazon, se eu não tenho hábito de compra Eu vou te online. falar que eu era bem provinciana, assim, com a história do iFood. A Amazon eu comprava livros. Eu lembro que eu tinha muito hábito de comprar livros porque tu encontrava com Uhum. facilidade todos os títulos que tu buscava. Mas o iFood, eu lembro que primeiro que eu não sou uma heavy user de delivery, assim, eu gosto de cozinhar, enfim, então é muito esporádico. E aí tinha meia dúzia de restaurantes lá que eu pedia e eu ligava, né? Liga. Só que Como aí os chega fenícios um faziam, momento, né? Liga liga, para o restaurante. manda um pombo correio com, né, um bilhetinho lá no bico. Mas é um hábito que para mim até pouco, vou te dizer assim, um ano atrás eu ligava. Eu moro, né, E olha numa que região você é a rainha metropolitana, do mas um lugar e-commerce, que, Carol. gente, eu gostava de ligar, falava, É conhecia a isso. pessoa, né? E assim, às vezes já tinha, ela também já sabia o que eu gostava, o que eu tinha pedido, vai pedir a mesma coisa, Carol, quer sem tal coisa que tu não gosta. Então eu tinha essa coisa do relacionamento, acho que muito forte em mim, apesar de eu ser uma rata de internet desde os, né, empreendi no digital com 19 anos, então, Olha que lindo que você está contando. A multimarcas da sua cidade que vende qualquer marca pode estar no e-commerce, pode estar na Amazon, pode estar em qualquer lugar, mas você prefere comprar na loja da fulana da sua cidade porque é lá que você gosta de comprar. tá, mas eu preciso confessar que isso mudou muito recentemente. E a gente vai chegar na tua pergunta, que é em que momento eu comecei a fazer isso, né? Não sei qual Sim. foi o momento dessa virada de Qual chave. foi a chave Nem aqui? sei, quando eu vi, eu tava só comprando no iFood, tava só comprando na Amazon. Pra mim aconteceu um pouco isso também de um ano pra cá. Porque essa coisa do, né, liga e tal. Primeiro, a gente não sabe, não consegue acompanhar que hora vai chegar, né? Às vezes atrasa, É. a gente tem que ligar de novo, ver se já saiu. Aí quando o pedido vem errado, difícil de resolver, nem sempre a gente tem alguém disposto do outro lado, às vezes o restaurante já fechou. Eh, E pra mim, o iFood, eu lembro direitinho, assim, que o meu melhor amigo, que ele é super delivery, assim, pede comida todos os dias, ele falava, nossa, o iFood, meu cartão já tá lá, eu só vou lá e, ó, clico, peço, chega na porta da minha casa, se dá algum problema, eu clico ali de novo. E eu ficava pensando, nossa, que coisa fria, né? Que impessoal isso. Eu ligo, conheço as pessoas dos restaurantes, eu achava o máximo. Só que aí a gente começa a se acostumar com esse fluxo digital. A vida tá digitalizada. E aí aquela espera sem enxergar a motinha andando no caminho, começa a ser um Quando a fator de entrega não é ansiedade, rastreável, né? é. Começa a gerar uma ansiedade, começa a gerar uma insatisfação, talvez tu comece a comparar essa experiência que daqui a pouco ela não é tão completa, ela pode ser positiva por um lado, mas ela é incompleta do outro. E tu comentou a respeito da loja, né?
Eu hoje, não, na verdade, eu ainda tenho, a minha cidade ainda tem aquela coisa da sacolinha de consignação, sabe? Então, também, como eu conheço as pessoas, eu ligo, eu queria uma blusinha branca pra usar com uma calça social, assim, assim, assim. Eles me mandam uma sacolinha com blusinhas lá pro meu prédio e eu provo em casa. Mas eu acho que a gente, essa geração que veio já, que não nasceu no digital, mas que foi adotando o digital como um modo de vida ao longo dos anos, a gente foi criando, de certa forma, esse apreço pela autonomia que a tecnologia gera. Então, a economia de tempo e de energia que tu tem, né? O tempo hoje é um recurso escasso na vida da gente, principalmente mulheres que gostam de trabalhar e que viajam a trabalho. Então, assim, o tempo de ir numa loja, essa experiência toda de, senta, toma um café, a vendedora vem quer te empurrar um milhão de coisas que, sim, eu me dei conta disso, eu disse, gente, eu adoro a vendedora lá da loja que eu ia. Mas faz 20 anos que eu compro lá, ela continua me mostrando umas roupas com babado, umas coisas com umas estampas horrorosas que eu jamais usaria. Não, né, querida, não uso isso. Enquanto se eu entro lá no site da Zara, eu boto no carrinho o tamanho do PMG, porque eu não sei qual vai me servir, eu pego os três, chega em 3, 4 dias na minha casa, eu provo, escolho o que eu vou ficar, vou lá no aplicativo, esse aqui eu quero devolver, deixo na portaria do meu prédio, eles vêm coletar. 4 dias depois, assim, o fluxo da Zara, por exemplo, é genial. Porque não tem problema, não vai dar problema no reembolso, não vai demorar 30 dias. Tem marca que quando tu vai devolver o produto no B2C já vem um e-mail. Pode demorar até. Putz, posso falar o nome? Eu comprei um piercing da Vivara esses tempos. E eu devolvi porque ele não tinha rosca, ele era só de pressão. E Aham. aí o cabelo enrolava e quando eu via caía. Eu pensei, pô, gente, uma joia, né? Vou perder isso aqui e vou É. devolver, não vai rolar. Quando veio o e-mail do estorno, pode levar até 60 dias para voltar para sua fatura do cartão. E, pô, uma joia, assim, não era um valor baixinho, sabe? Na Zara, em 4 dias Nossa. eu recebo. Então não é assim, porque o Nossa, processo, esse tema dá um né? outro podcast, Carol, porque aí a gente está falando do índice de devolução de marcas, que é um outro big desafio, né? Porque o teu hábito, e hoje é o hábito de muitas pessoas, principalmente mulheres, compra para experimentar e devolve. Então, o índice de devolução está batendo nas alturas e é um ponto assim, as marcas não estão sabendo o que fazer com isso. E quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que obviamente o varejo é muito mais desenvolvido né, que o nosso, E a própria é, logística, né? Que aqui é um a grande desafio. logística. Então, assim, por exemplo, na NRF desse ano, a gente tinha o case, eu acho que é o da própria Amazon, fa- é, in- incentivando a chamada era peça esse tênis para experimentar e devolva Uhum. em tantos dias. Ou seja, o que é um problema para muitos, traz para cá que eu já sei que você vai experimentar e devolver, estimulando. Enquanto marcas que fazem a política de devolução, vou te dar o crédito em 60 dias, ela está te comunicando o seguinte: não faça isso comigo, isso é um problema. Uhum. Que você vai Exatamente. pensar duas vezes da Exatamente. próxima Não, vez de, não vou comprar, vou lá já na sei loja. que eu vou passar um Se eu perrengue, quiser então. muito essa marca, eu vou lá na loja. Ou vou comprar da outra que tem a devolução facilitada. Então, qual a estratégia que você vai usar na tua marca? Depende do seu posicionamento. Vou facilitar a devolução porque eu sei que isso vai me trazer mais cliente, ou vou dificultar a devolução porque eu não quero lidar com esse pepino. Dá um Complexo. tópico inteiro para a gente falar disso, né? Vamos puxar esse gancho para o B2B, porque é uma curiosidade que eu tenho. A gente, dentro da plataforma, hoje a gente ainda não trata especificamente a devolução por conta da questão fiscal, né? Como a gente, na verdade, é uma tecnologia que intermedia esse processo, o faturamento ele não acontece dentro da nossa tecnologia, a gente sabe que a questão de, né, imposto, a gente tem alíquotas diferentes de um estado para o outro, então essa devolução no B2C, ela ainda é um No pouquinho B2B. mais. No B2B, desculpa, ela é uma devolução ainda mais complicada, né, de se fazer. Existe uma dor específica na indústria ou no próprio multimarca em relação a essa questão de prazos de entrega que não são cumpridos ou mercadoria que chega errada. E aí, como são compras de grande volume, né? Como as marcas costumam tratar ou abordar esse tema das trocas e devoluções? Ah, esse tema é uma grande dor, né? A gente teve, inclusive, tem uma associação, que é a Associação de Lojistas Multimarcas do Vestuário, que chama Almivest. Eu faço uma assessoria para essa associação e eles acabaram de publicar um ranking de avaliação das marcas no B2B.
da relação com as marcas. As 10 maiores marcas que né, estão presentes nos associados, eles avaliaram alguns quesitos e dentre eles, obviamente, estava o pós-venda, devolução e tal. E esse foi o item pior avaliado na maior parte das marcas. Por quê? Talvez seja, eu volto àquilo que eu falei no começo, né? O sell-in para o sell-out, não. Então, assim, o que você faz quando o cliente não vendeu um produto, não girou, ou quando ele está com um problema de qualidade? Muita marca dificulta a devolução, né? Não existe uma legislação, se eu não me engano, a lei do PROCON que a gente tem, por exemplo, que o consumidor final ele tem 30 dias para devolver um produto, não Não existe existe a no legislação atacado. pro B2B. Então, fica a critério da marca fazer o que quiser. Então, eu, como já fui head de muitas marcas, eu já tive políticas comerciais que a gente, dependendo se a empresa ela é mais, né, rígida com essas questões, ela facilita, se não, não. Então, tem marca que não aceita 30 dias para devolver. Né? Tem marca que aceita, se eu te faturei em até um ano, você pode me devolver por defeito. O processo de devolução e a entrada disso, ele é sempre um problema. Quando a marca é pequena, dá entrada, gera o crédito, aí o crédito vai virar uma troca, é um pepino, porque daí você tem a sua pronta entrega online para o cliente escolher qual o produto que ele vai trocar. Muita marca ainda faz, a pessoa ali do estoque escolhe e manda o que ela quiser pro lojista. Muita marca faz isso ainda, tá? Mas muita. E o lojista não aceita, e isso é uma das reclamações que a gente mais recebe no jurídico da Umivest, a lojista falando, o que eu posso fazer contra a marca aqui? Então, assim, é uma prestação de serviços do B2B ainda muito impositiva, pouco colocando o cliente no centro do negócio. Porque se você se imagina como um varejista, você precisa ter um suporte, você já não enxerga que produto chega em qual data, que é o que você começou falando. Isso para um varejo é terrível. Como é que você faz um planejamento de vendas se você não sabe se as blusinhas brancas vão chegar em dezembro ou vão chegar em agosto, a regata de alcinha? No atacado, a maior parte das marcas não dá visibilidade da data de entrega. Tudo isso gera uma ineficiência, né? Então, eu acho que o grande problema hoje que a gente vai ter como obrigatório a melhoria, a evolução para os próximos anos, falando de B2B, é que a gente tenha os negócios mais digitalizados para que tenha mais eficiência. Então, a importância da digitalização nesse caso é para saber o que mais está voltando de produto. Está voltando por defeito ou está voltando por giro? A maior parte das marcas não aceita, mas não girou. O problema é teu, fica com esse produto aí. Mas é importante ela saber o que não está girando no ponto de venda, né? Será que é importante saber? Será que é importante? É uma pergunta meio óbvia, né? Mas as marcas não estão Não estão olhando para não isso. A estão gente olhando sabe para que não. isso e também não tem sistema para ver isso, porque tem marcas querendo olhar para isso, mas ela não é integrada com o sistema do multimarcas. Então ela não tem visibilidade do sellout. Eu sei, esse é um projeto que eu sempre tive, inclusive, de conseguir fazer uma integração entre multimarcas e a marca para que se enxergue. Eu quero enxergar o meu giro para eu saber como é que você está vendendo. Então, assim, existe uma limitação de ferramenta para você chegar nesse ponto. Mesmo quando a gente acha a solução de ferramenta, já existe hoje. O lojista não quer dar o acesso. Por quê? Não quer dividir os Eu dados, não tem quero medo que de você tenha compartilhar. acesso ao meu dado. Então, tudo isso é muito cultural, né? Isso faria. Eu sempre olho os dois lados da moeda, né? Por que que o lojista não quer abrir o dado? Porque, em geral, não é uma construção de relação de confiança. É uma relação que foi construída de eu quero vender, eu quero te cobrar uma meta, vai lá e se vira com esse produto e eu tô te. Tem marca que, inclusive, assim, tô te fazendo um favor de liberar minha marca para você ter lá no seu ponto de venda. Vendeu ou não vendeu, o problema é teu. Se essa relação ela se constrói em bases mais de parceria, você é o meu ponto de venda lá na sua cidade. Então, eu preciso saber o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que essa relação precisa evoluir.
E tendo dados e ferramentas, esse seria a evolução, o mundo ideal, Perfeito. o mundo perfeito. Conseguir enxergar, porque aí eu vou começar a te entregar ou te sugerir que os seus pedidos seja baseado na tua venda. Olha que maravilhoso, para eu garantir assertividade de giro. Não é isso que a gente faz no varejo? Quem tem varejo controla o quanto o giro está sendo assertivo no varejo. Porque você tem visibilidade. Na franquia, você tem visibilidade. Na multimarca não tem. Então, esse ciclo, ele é ainda meio caótico. Você vende, você não enxerga o que aconteceu, você não quer nem saber também o que aconteceu, já que você não enxerga, não vem me devolver e não vem me comprar menos. E vida que segue, vem na próxima coleção e cresce 20%. Porque senão eu vou tirar o teu markup. Então, não é fácil, assim, esse é meu dia a dia, né? Ficar entre Desafiador. marcas e lojistas, isso não é Mediar. sustentável, Não, com né? certeza não. Isso não é sustentável. Eu lembrei de algumas iniciativas que a gente tem aqui, que vão muito de encontro também ao que tu trouxe agora. Uma delas é um assistente de geração de pedidos que a nossa equipe está fazendo com o IA, que é justamente ele busca todo o histórico de compra do cliente e ele manda para o cliente uma sugestão, e nessa sugestão o cliente tem a possibilidade de marcar produtos que não giraram bem para ele, né? Então, assim, é uma forma da gente extrair do lojista esse dado sensível, que nem sempre a gente tem sistemas integrados para compartilhar de forma Muito tecnológica, legal isso. mas a gente conseguir deixar com que esse lojista sinalize o que Sinaliza o funciona ou que não não. girou. Inclusive, assim, teu público é uma faixa etária mais alta, mais baixa, porque dentro da minha coleção os produtos atendem muitas vezes diferentes audiências. Teu produto tua audiência é mais conservadora, teu cliente, ele costuma comprar as cartelas mais básicas, ou tu já tens, né, uma venda de estampa, de cores mais sazonais. Então o lojista consegue ir respondendo, ou o representante responde pelo lojista conhecendo o perfil da loja, e essa IA, com base nos dados que nós temos e nas informações que a gente sabe dessa loja, a gente consegue ajudar ele a tornar essa próxima compra mais assertiva dentro da realidade que funciona para a loja dele. Essa é uma delas. E aí tem outras duas que endereçam muito esse lado do estoque excedente, ou da falta, às vezes, de um tamanho, de uma cor, né? De um produto que o lojista deixa de vender porque não tem mais, ou não comprou, não consegue repor na velocidade necessária, que é a primeira delas, a venda sem estoque. Então, o cliente poder usar a plataforma, o cliente de lojista multimarca poder acessar a plataforma, verificar os estoques disponíveis e caso ele não tenha no estoque físico dele, não tenha comprado, ele conseguir fazer uma venda que vai direto da marca para o consumidor final e ele vai ganhar uma comissão nessa transação, não vai precisar se envolver, né, na logística desse processo. Então, assim, eu quero esse blusão, mas eu quero ele no tamanho GG e eu só tenho ele P na loja. Eu consigo ir lá no site da marca da Cecília e pedir para a marca da Cecília entregar para minha cliente um blusão tamanho GG. E o meu CNPJ recebe lá uma comissão em cima dessa venda. Eu não perco a venda, não deixo de atender o cliente, a marca também não perde. Esse é um ponto que a gente quer desenvolver para um futuro breve. E outra frente que a gente gostaria de trabalhar, que aí ela é mais ousada, ela vai provavelmente demorar um pouquinho mais para acontecer, mas é uma visão de futuro assim que a gente tem, é esse retorno dos estoques que o lojista tem para plataformas de marketplace B2C. Então, assim, no momento em que o lojista compra na Brands Hub e eu consigo ter de alguma forma, essa visibilidade do sellout dele, consigo ver o que sobrou, eu consigo ajudar ele a jogar esse produto através da Brands Hub em marketplaces, no Mercado Livre, na Dafit, enfim, onde eu puder, né, eu Ou na posso própria marca, compartilhar alocando no estoque no estoque dela, dela. B2C, exatamente. B2B mais difícil porque quando a gente fala em coleção, né, muitas vezes a marca já não quer retornar aquele item para a prateleira numa próxima temporada. Mas quando a gente fala no mercado em geral, no B2C, às vezes a pessoa está procurando um produto específico, não interessa se é do lançamento, né, do ano passado ou desse, Sim, muitas vezes ela não sabe. sim. Então, ajudar de fato, né, a tecnologia, hoje a gente consegue fazer o trânsito das informações sem mover a mercadoria, né? A gente consegue colocar essa peça em várias prateleiras virtuais ao mesmo tempo, mesmo ela estando lá na multimarca da cidade com menos de 50 mil habitantes no interior do estado.
Então, acho que a missão, né, da tecnologia tem que ser essa. Tem que ser, de fato, ajudar a profissionalizar, ajudar a ganhar escala, ajudar a economizar, tornar o processo mais ágil, para que a gente concorra, né, de forma um pouco mais leal também com os outros players que estão aí no mercado, que, como tu falou, vem sendo difícil, né? É, difícil, mas para isso tem a gente, né? Para a Então, gente estamos trazer aí para solução para ajudar. tudo isso. Cecília, conta um pouquinho para mim, para a gente fazer um fechamento assim. O que tu enxerga para um futuro, né, do mercado de moda aqui no Brasil, principalmente falando em moda B2B, porque a moda B2C eu acho que ela tem características um pouco diferentes. Hoje a gente tem muitas marcas, né? As redes sociais elas possibilitaram esse fenômeno do nascimento de marcas no B2C com muita facilidade, né? Se torna um processo também, acredito eu, um pouco menos complexo quando a gente fala em estruturação de negócio, porque tu não tem tanto compromisso com volume de estoque, com Sim. quantas peças vai lançar, simplesmente vai deixando acontecer e vendendo o que o público está consumindo, está pedindo, a tendência que está funcionando naquele momento. Agora, quando a gente fala de B2B de atacado, onde estão os grandes volumes, onde estão os grandes players, quem, né, movimenta a balança do mercado de verdade, a gente fala em planejamentos de, né, não sei quantos meses aí, 12, 14, 16, quantos meses de antecedência, né, se planeja uma coleção, uma estratégia comercial. Então, falando um pouquinho do B2B, quais são os movimentos que tu vê que vão acontecer? Sejam eles movimentos que tu concorda ou não, né, que tu apoia ou não, mas que devem acontecer aí nos próximos anos com toda essa instabilidade que a gente está vivendo de inteligência artificial, cenário político, globalização extrema, né, esse desaparecimento das fronteiras. O que que tu vê acontecendo nos próximos... Vamos deixar assim 2 anos, porque se pensar muito mais que isso, a gente também, né, vai estar É, dando não dá para um tiro saber, no né? escuro. Não dá nem mais para fazer planejamento de 5 anos, né? Não, não existe mais isso. Olha, eu acho que, Carol, esse movimento da desintermediação, ele é muito forte e ele só vai crescer. E isso, naturalmente, ele vai filtrar muita gente do mercado. Ele vai eliminar quem não está disposto, quem... Tem muita gente ainda com o discurso de quem mexeu no meu queijo. Eu falo assim, esse é o livro mais clichê que a gente aprendeu lá nos primórdios do... Ele continua sendo muito atual, porque tem muito lojista ainda reclamando de porque o e-commerce, porque não dá mais. Tem muita marca também reclamando, mas porque eu de novo vou usar um exemplo de outro segmento, porque quando a gente está muito olhando para o nosso dia a dia, parece que a gente esquece de olhar que isso acontece também com outros segmentos. Então, você imagina só que as empresas do ramo alimentício, por exemplo, ou os supermercados, que são grandes potências, hoje eles estão sendo pressionados pelos atacadistas, pelos grandes atacadistas, e pelas lojinhas de condomínio. Quem previu, né? Quem imaginou que você ia diminuir a sua venda de item de conveniência porque a pessoa desce o elevador e compra no próprio prédio? Então, você vai fazer o quê? Você vai falar que quem mexeu no seu queijo foi a loja do condomínio? Né? A mesma coisa que os taxistas lá no começo do Uber queriam explodir E agora estão atendendo E agora dentro do viraram Uber, Uber, né? né? Eu não ando de táxi. Hoje eu ando de táxi quando eu tô atrasada. Hoje, por exemplo, que a gente mora em São Paulo. Qual que é o diferencial do táxi para mim, que é sempre mais caro? Andar no corredor. Quando eu tô atrasada, eu ando de táxi. Só que eu só peço dentro do aplicativo do Uber. Pela segurança, pela praticidade. Porque meu cartão já está lá. É a facilidade, é não ter ruptura no pagamento. Então, tudo isso eu fico evangelizando o mercado, tentando, né? Tanto marcas quanto varejistas, que não adianta a gente olhar e falar que a marca entrou em liquidação. O cliente, se ele estiver ali navegando e ele quiser comprar ali, ele vai comprar ali. Você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito eficiente. E no fim das contas, vai ganhar quem ganhar o coração do cliente. Então, lá na tua cidade, e aí você falou assim: no interior ainda tem a sacolinha, o delivery. Em média, os lojistas que eu tô mais próxima, assim, acho que 80, 90% da venda dessas lojas multimarcas ainda é a sacola do condicional. É fortíssimo. Eu tenho clientes minhas, né, amigas, eu adoro dar o exemplo dela, que é uma cliente lá de Caruaru, a Margarete, ela é um fenômeno, ela tem uma loja em Caruaru, ela faz em torno de, assim, de 100 sacolas por semana.
ela tem uma loja em Caruaru e ela colocou RFID nos produtos dela. Nem nos grandes marcas tem RFID, ela tem, porque o fluxo de saída e retorno de sacola era tão grande que o RFID agilizou a vida dela. Então, assim, tem muita gente fora da curva. Esse tipo de lojista, ele tem futuro, porque ele está entendendo que enquanto tem uma marca, não vou citar a marca, mas a marca que ela vende lá, que ela mais vende, tá a 200 quilômetros dela na capital, fazendo liquidação, participando de Black Friday, tudo que o lojista reclama e que realmente é um ruído de canal, é um conflito de canal, mas ela tem uma eficiência tão grande nessa malinha, na consultoria de estilo que ela dá para o cliente dela. Ela, ela faz coisa que até Deus duvida para atender o cliente dela e ela vende muito. Ela não está sofrendo a entrada da Shein, da Shopee, de tudo que tá, né, virou concorrente. Então, quem ganha o coração do consumidor vai ter mais sucesso. Seja a vendinha do... Quantos grupos de WhatsApp agora estão vendendo marcas dentro dos condomínios? Eu tô dentro de grupos de WhatsApp, que eu entro em tudo para ver como é... Canal de venda eu quero entrar para saber, né? Vai ganhar, vai conquistar o consumidor. Então, resumindo, eu acho que todos os negócios, sejam marcas, sejam confecções, seja o varejista, pequeno, médio ou grande, lembrando que no nosso país, 94% das empresas são de pequeno e médio porte. Então, a gente está falando de moda. De novo, né? 90% das cidades têm menos de 50 mil habitantes. 94% das empresas da cadeia têxtil é de pequeno e médio porte. Então, assim, é muito pulverizado. É muita gente pequenininha, mas todo mundo precisa se profissionalizar, rever as suas estratégias de negócio, olhando para ser mais competitivo e ganhar a fidelidade do cliente. Porque o pequeno pode roubar a venda do grande, se ele for mais eficiente. Lá na tua cidade, aquela que manda a malinha para você, deixou de você... Se você comprou ali, ela acertou, ela parou de te mandar roupa com babado... Ah, não, essa é a que eu vou na loja. A que me manda sacolinha é outra. Ela Essa é manda certa. assertiva. Então, E outra, não é muito mais caro que a difícil, Zara né? e eu pago, porque eu E não penso, é tá aqui do difícil, é só lado, abrir seu entende? Instagram e ver teu. Assim, difícil não é. Não é. Tem métodos de você achar o que eu faço. Se ela é uma vendedora ali de uma loja, ela consegue saber o teu estilo, o que você vai gostar. Então, não tem muito milagre. Eu acho que as empresas que vão prosperar e conseguir passar por todo esse cenário de turbulência que ele é normal, sempre vai ter turbulência, a gente não vai mais viver o momento flat, né? Pode ser clima, pode ser enchente, pode ser geopolítica. O cenário sempre vai ser turbulento, mas quem estiver olhando para o negócio mesmo, para ser mais competitivo, é quem vai prosperar nesse mundo, da moda principalmente. Cecília, para a gente encerrar então, deixa eu fazer um resuminho. Vamos ver se eu entendi bem, né, as tuas lições aqui. Acho que tu trouxe conhecimentos extremamente valiosos para quem está no mercado de moda, para quem está planejando novos movimentos no mercado de moda, para quem de alguma forma está enfrentando algum desafio, né, seja de escala, seja de eficiência operacional e precisa fazer alguma coisa, né, para mudar esse cenário, para crescer, para prosperar nesse cenário bem desafiador. Mas assim, falamos em digitalização como um pilar muito importante. Falamos em relacionamento, né? Quando tu fala em cliente no centro, acho que a gente falou muito de desintermediar e tudo mais, mas ainda assim é outra forma, né, de relacionamento. Mas o relacionamento, essa conexão, segue muito forte. Eu costumo dizer que a gente está vivendo a economia da atenção, né? E as pessoas e os negócios que souberem dar atenção e não disputar atenção, eles vão se sobressair, né, em meio a esse monte de informação e fluxo de ofertas que existem hoje, oportunidades que a gente tem. E por último, eu acho que a colaboração, né? Tu estar aqui comigo hoje. As empresas também entenderem que, como tu falou, existe espaço para todo mundo no mercado e principalmente existe espaço a ser galgado por quem está disposto a olhar para o seu negócio, para o que pode fazer melhor, para o que pode fazer diferente e de fato colocar em prática essas iniciativas com a tão famosa profissionalização que, né, a gente fala e vira e mexe, ela está na mesa aí como um tema de debate em vários segmentos, né, de negócio no país.
Mas, resumindo, acho que é por aí, né? Adorei o papo, Carol, e a gente continua, segue na missão, né? E é muito bom colaborar com vocês, ter parceiros assim que enxergam também as oportunidades no mercado, e essa é muito o meu propósito de vida mesmo, a gente conseguir olhar para o nosso mercado e ajudar que essas empresas, a gente tem um país com potencial gigantesco em vários sentidos, né? Criativo, com uma moda incrível, eu acho que tem muito caminho para a gente crescer e ajudar nessa profissionalização para a gente ser mais competitivo. Então, estamos aí, conto com vocês também. Com certeza, seguimos juntas nessa Seguimos, jornada. seguimos. Obrigada por ter participado hoje. É Obrigada pelo só a primeira convite. conversa de muitas. Acho que a gente vai ter muitos temas para debater ainda. À disposição, vou adorar. Obrigada. Obrigada.